estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de segunda-feira. Estou conversando com Gustavo Nunes, arquiteto e urbanista. Ele é coordenador presente do Grupo de Trabalho do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Nós temos perguntas pelo 3041-6777. Mas, Gustavo, só lembrando, acho que recentemente, alguns anos, acho que nem tanto, 10 anos, menos talvez, era discutido até rodízio, se não me engano, é uma proposta até do seu irmão. E hoje, pelo jeito, eu acho que essa ideia, ela é latente. É verdade. Meu irmão, na época, era vereador, ele fez 3 mandatos consecutivos e ele propôs, não foi aprovado, evidentemente, mas ele propôs o rodízio em Santos. Ele foi massacrado. Nós temos aí uma pegada política, gostamos de política, e todo mundo falava, pô, Fabião, você vai propor isso, você está execrado da política. Você não vai se reeleger. E como meu irmão é um político por idealismo e não carreirista, ele falou, não quero saber, vou propor. Porque era um entendimento naquela época, acho que foi em 2006, eu acho. E realmente, hoje em dia, para Santos, para a nossa região insular principalmente, eu acho que tem que ser pensado alguma coisa de restrição ao veículo particular. Você sabe, falando ainda de política, a gente tenta fugir, mas a gente não consegue. Nós tivemos aí uma representatividade tímida nessa última eleição. Com certeza. E eu vejo, por exemplo, como um dos fatores dessa timidez com relação à eleição, a falta de ação política desses representantes, seja na Assembleia ou na Câmara Federal. E quando, Gustavo, você fala de mobilidade, eu falo que esse é um tema importantíssimo que você pode pensar a cidade para que há 5, 10 anos. Ou seja, a gente está discutindo hoje algo que foi muito importante no começo do século passado. No meu entendimento, tiveram uma atividade. Exatamente. Sim, mas não tem nenhum problema de cobri-los. Olha, deixa eu... Por exemplo, voltando nesse tema, agora, a gente não tem por onde ir. Precisam criar essas alternativas. Olha que interessante. A intervenção de engenharia dos canais, ela tem uma função, que é de macro drenagem. Drenagem, né? Exatamente. A ilha tem as cotas muito baixas, só uma explicação rápida, né? A área insular, que é a ilha de São Vicente, onde Santos, a parte mais conhecida da cidade, está implantada, ela tem um problema de cotas. É muito próxima à linha de água, né? Linha do nível do mar. A linha do nível do mar. Então, os canais têm a finalidade e a função, há mais de 100 anos, de macro drenagem, ligando a água da Baía de Santos às águas do estuário. Então, elas possibilitam equalizar esse fluxo das marés, né? Então, a principal função é essa. E claro que, ao longo da implantação dos canais, naturalmente foram criadas vias de circulação para pedestre, para carroça, depois para bonde, depois para veículo e agora para tudo. Então, olha como é que é interessante. A evolução, né? A evolução, exatamente. Então, é claro que a cidade, eu uso quando a gente está discutindo sobre mobilidade, as cidades são dinâmicas. A cidade não pode estar engessada, a cidade não pode estar estanque, é assim e acabou. Ela tem permanentemente está se mudando, está se moldando, né? A cidade é um mecanismo vivo. Gustavo, o Carlos Ferreira da Pompeia acabou de ligar no 3041-6777. A Baixada Santista é projetada para receber o alto número de turistas nas avenidas principais que ligam a Ponta da Praia, por exemplo? Então, nós temos aí para a Ponta da Praia, vamos dizer assim, em Santos, nós temos a malha já implantada da praia, né? A pista da praia, que é uma pista que tem dois leitos carroçáveis, né? Cabe 2 veículos na calha de deslocamento. Mas contando com estacionamento ou não? Não, duas de fluxo, né? Nós temos uma de estacionamento e 2 de fluxo. Então, nós temos aí 2 vias internas, que é Epitácio Pessoa e Pedro Lessa, e mais para cima, Glicério e Afonso Pena, né? Então, essas artérias, né? Porque há uma classificação de vias, né? Arteriais, coletoras e locais, né? Consagrado, isso é usado nacionalmente, né? Então, essas vias hoje têm um fluxo razoável, Só que quando há um pico de deslocamento, nós temos em direção à Ponta da Praia, por exemplo, a gente chega num funil, num entroncamento que é a balsa. Via de regra, esse deslocamento, ou a pessoa vai pegar a balsa, vai transpor o canal do estuário pelo uso das balsas, ou vai seguir pegando a Mário Covas e vai voltar para retornar para a cidade para pegar o sistema viário ligando pela estrada. Isso, né? Quando não pega um fluxo muito grande de caminhões. E aí que está, mas aí conflita com o nosso trânsito hoje, destinado ali aos terminais da Ponta da Praia.
Então aí gera um conflito, né? Depois, acho que se der tempo, a gente entra no tema da mobilidade urbana, que são as ligações secas, né? Nosso túnel da Zona Leste e o Santos Guarujá. O Santos Guarujá. Era importante tocar nesse assunto. Não sei se vai dar tempo, mas o Edgar da Ponta da Praia acabou de ligar e pergunta: sugestão, por que não colocam pontes nas ruas Torres Homens, Liberdade e nas avenidas principais que ligam a Ponta da Praia? Importantíssimo. Eu falei agora há pouco, sem saber da pergunta, a cidade é um organismo vivo. Então, a prefeitura está atenta a isso. Nós temos várias, não estou defendendo, estou só explicando aqui em relação à pergunta do telespectador. Várias pontes foram feitas agora. Eu não sei enumerar aqui exatamente, mas acredito que pelo menos 6 pontilhões novos foram criados recentemente agora, nos 2 últimos governos, Papa e Paulinho. Comecinho do Paulo. E Comecinho do Paulo agora. Por quê? É exatamente isso. Quando é identificado um problema viário, um problema de fluxo, e é possível você implantar uma transposição ou um pontilhão, que o pessoal chama, está certo, tem que ser feita a análise, é feito um projeto, e aí entra o profissional e dota aquela área, dota aquele problema de trânsito, pode ser sanado. Eu faço uma crítica aqui, eu acho que Santos tem muito sinal, tem muito farol, né? E não estão sincronizados também. Não, isso é um absurdo, isso é outra questão. Parece que há uma licitação em curso aí. O Fifi esteve aqui e já fez esse comentário. Parece que há uma licitação em curso importantíssima. Então, nós temos que minimizar esses nós urbanos, esses nós de mobilidade, esses nós viários, para melhorar o fluxo realmente. Gustavo, o Uriel Vilas Boas, que você conhece. Conheço. Bom dia, Uriel. Como está sendo feita a convocação no segmento social para a discussão dos problemas de mobilidade urbana? Eles estão acontecendo? Terrível. Desculpa, eu conheço o Uriel, amigo do meu pai, contemporâneo do meu pai, quando eu era vereador, e tenho maior carinho. Eu vou te falar, as discussões nas audiências públicas, desculpa a expressão aqui já até pesada. Fica tranquilo. É brincadeira, como é tratado. Então, tem que ter muito mais discussão. Você trazer a população, trazer o segmento interessado para uma discussão mais ampla é fundamental. Eu tenho participado apesar de eu trabalhar muito, né, Douglas, apesar da correria que é meu dia a dia, eu tenho participado de quase tudo que se trata de mobilidade urbana no Estado, porque como eu estou coordenador do GT... Você pode trabalhar muito, mas eu encontro sempre você lá no Milão com o Zé tomando um cafezinho. O Zé é meu irmão. Zé é meu irmão, da Milão, impressionante. Quer me encontrar, vai lá ter um café. No Santa Marta e lá. É uma companhia muito agradável. Então, eu sou frequentador realmente. Então, eu tenho participado de quase todos os fóruns de debate sobre mobilidade urbana, para colocar o posicionamento do CAL São Paulo, do Conselho de Arquitetura, e para poder estar atento e sabendo o que está se passando no Estado. Gustavo, estamos quase chegando no final do Hora Geral, mas tem 2 aspectos que, objetivamente, você vai responder. Por mais que o Uriel tenha feito uma pergunta interessante, como que isso é discutido junto à população, e você acabou de comentar que não é feita na velocidade que deveria, como provocar isso sem depender do poder público? O CAL, por exemplo, não poderia provocar isso junto à população? Perfeito. O CAL não tem essa função. O Conselho de Arquitetura é um conselho de fiscalização dos profissionais. Mas, em contrapartida... Mas se provocado, ele participa? Participa de forma plena. Mas eu queria até falar agora, envolver as associações de engenharia e arquitetura. Nós temos em Santos, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que é presidida pelo Salgosa, que é um local propício para isso. Nós podemos trazer essa discussão para dentro da associação, sim, porque é independente, é partidária, é técnica, como fizemos recentemente, eu acredito que há 5 anos atrás, a primeira grande discussão sobre mobilidade, que era túnel ou ponte, ou ambos. Essa discussão foi tratada dentro da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Mas não foi lá que saiu aquela ideia de ser ponte e depois voltar a ser túnel? Não. Pelo contrário, saiu um documento assinado formalmente naquele workshop, naquela nossa discussão, que teria que ser túnel. Então, naquele momento, já foi abandonada a ponte. Porque era absurdo, né? Uma ponte ficar numa altura de 85 metros. Ela ficava bonita em desenho e maquete. Ponto. Desenho e maquete. Na prática, não ia funcionar. Então, hoje é acertado a questão do túnel, só que eu critico particularmente o posicionamento que ele foi proposto. Na minha opinião, esse túnel, ligando a ligação seca entre a margem direita e a margem esquerda, né, entre Santos e Guarujá, teria que ser em outro posicionamento. Essa é uma opinião minha. Essa fase de discussão já foi superada. Sim. E aí até provoco aqui se a Codesp foi ouvida a contento.
podia alguém se manifestar, né? Então, na minha opinião, o posicionamento do futuro túnel está equivocado. Porque acaba trazendo fluxo de caminhões para a área urbana, né? E outros desdobramentos, né? Para a malha urbana, né? Nós já temos a nossa malha saturada, implantada, então eu acho que vai ter um complicador. Mas estudaram, fizeram análise, então se acham que é o melhor local. Gustavo Nunes, chegamos ao final do Hora Geral. Obrigado, continua um pouco mais com a gente. Arquiteto, urbanismo e presidente do Conselho. Coordenador, presidente do GT. Do GT, o Grupo de Trabalho de Mobilidade Urbana, um tema importantíssimo. Eu vou convocá-lo mais vezes. Um prazer. Para a gente poder orientar e levar informação para o telespectador. Mande um abraço para o Norton, um abraço para o seu irmão. Será dado. Tá certo? Parabéns para o Sérgio Eloy Varanda, o Sidney Cerqueira, a Karina Gabão Conde. Vai ter festa lá, hein? Parabéns ao Donovan Navarro, esse canta muito, o Alexandre Chagas. E se você está completando mais um ano de vida, parabéns, saúde e felicidades. E amanhã estaremos de volta às 7 da manhã com Hora Geral. Mais informações no site euestoucomvocê.com.br. Um abraço assim, ó. Um abraço muito forte para você e até amanhã às 7. Fique com o Jornal em Foque. Tchau.